fazer flecha sem forma. E Deus trata e dá forma a esta flecha. Olha aqui, querido. Deus nos arrancou das trevas. Deus nos arrancou do pecado. Deus nos arrancou dos vícios. Deus nos arrancou, para falar a verdade, lá do inferno. Deus nos arrancou das mãos do diabo. Quantos milhares de milhares estavam presos outrora na mão do diabo? Ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã e ela estava falando sobre quando ela era ainda não cristã, ela participava de centros de macumba e ela consagrou o filho dela a uma entidade maligna. Forte isso. Ela pegou o filho dela e ela foi no centro e deu lá na mão do pai de santo, e eles fizeram lá uns despachos, uns trem lá, e consagrou a criança. Tá bom. Só que essa mulher começou a participar do santo, ela até então era só simpática ao santo. Esta mulher, os pais dela eram evangélicos. E quando ela era criança, quando ela nasceu, a mãe dela levou ela numa igreja evangélica e ela foi apresentada numa igreja evangélica. Muito bem. Agora, depois de velha, já mãe, aconteceram umas situações e então ela foi invocar os demônios. E quando ela foi invocar os demônios, uma pessoa possessa de um demônio olhou para ela e falou: com essa aí eu não posso fazer nada. Coisa forte isso, sim ou não, queridos? Com essa aí eu não posso fazer nada, porque ela foi consagrada, ela foi apresentada, ela foi oferecida ao Senhor ainda quando era criança. E ela agora, já uma mulher adulta, o filho dela adulto também, e ela contando, ela recém-cristã, já o filho já está adulto e depois, bem posteriormente, ela se converteu. O filho dela tem problemas seríssimos. E o demônio falou para ela naquela ocasião. Nela ela não podia tocar, mas no filho dela ela podia. Então o demônio disse para ela: o que eu não posso fazer com você, eu vou fazer com seu filho. E ela tem problemas sérios com filhos de perturbação, de esquizofrenia, uma série de problemas. Por quê? Porque o filho dela foi oferecido num centro. A gente não entende isso, mas é muito forte esse mundo espiritual, queridos. Nós estávamos presos, nós estávamos plantados, querido, aqui. E o diabo nos tinha. Mas Jesus nos arrancou. Diga comigo: Jesus me arrancou. Vira para alguém que está do teu lado e diga aí: Jesus me arrancou do charco de lodo. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Jesus te arrancou do charco de lodo. E quando Jesus te arrancou desse charco de lodo, todo lodo ficou para lá. Todo lodo ficou para lá. Hoje eu estou livre de todo lodo, de todo pecado, de toda imundícia. E Jesus me pegou, eu era matéria bruta. E uma matéria-prima para ser flecha. E Deus então começou a trabalhar em mim. Oh, glória! Essa hora não é muito boa, não, dá uma doída, hein? Quando ele vem com com aquele formão, tira aquelas lascas grossas, né? Tira aquelas lascas grossas, Deus tratando do nosso caráter, nossa personalidade, a nossa vida, nosso testemunho que era tão absolutamente sem Deus, e agora Deus começa a trazer lisura, Deus começa a trazer retidão. Você já viu como é que é uma flecha? Lisinha, né? O flecheiro pega aquela flecha, querido, olha assim para ver se ela está retinha, porque se ela não estiver reta, na hora que você soltar, ela faz o quê? Aí precisa ver se ela está retinha. Aí se ela não está muito retinha, o que acontece? Essa é a parte mais difícil, o formão até, aí vem aquela lixa, né? Tratando da gente, do caráter, da personalidade,
A Bíblia diz que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que prostituía não prostitua mais. E ele começa lá, né, com aquela lixa sagrada, e ele vai nos afinando, vai nos dando forma. Ele começa a trabalhar com a mim, com a sua vida, até eu me tornar flecha na mão do valente. Diga assim comigo: Jesus, pode trabalhar na minha vida, Senhor, do jeitinho que o Senhor quiser. Sabe por quê, querido? Porque se Ele não trabalhar na sua vida, você não vai ter utilidade. Flecha torta não serve para nada. Sim ou não? Marizão, vem cá. Flecha, vem cá, aqui. Ó a flecha aqui. Você vai lá na Lázara. Diga para ela, assim diz o Senhor. Peraí, olha. Essa é uma flecha torta, tá, querido? Só para ilustração. Hã? Flecha torta. Você vai lá, diga assim diz o Senhor, é isso, é isso, é isso. Aí a flecha enviada, mas flecha torta não vai na direção certa. Ele é reta, né? Graças a Deus. Obrigado, Marizã. Mas percebe? Deus falou para Jonas: Jonas, vai para... E ele foi para onde? Jonas, vai para onde? Nínive. E ele foi para Jope. Era flecha? Aí Deus levou ele de volta para o laboratório para lixar, né? Como é que chama o laboratório que lixou Jonas? O ventre de uma baleia, né? Aí lá no ventre da baleia, Deus lixou. Ele falou: não, Jesus, eu ouvi, eu me arrependo, eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Vocês estão entendendo, amado? Está precisando de uma lixadinha aí, querido? Ou não? Diga assim comigo: Senhor, se precisar, lixa, Jesus. Mas eu quero ser uma flecha pronta para ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? Sabe por quê? Deus não usa a flecha torta. E Deus não vai usar a sua vida se você estiver torto. Para você ser usado por Deus, você precisa estar trabalhado pela mão dEle. Você vai precisar estar pronto para Ele. Ele vai dar umas lixadas. Né? Às vezes coloca uma lixa, né, que nem eu na sua vida, para me lixar a sua vida. Às vezes coloca uma lixa, né, pastora Márcia, para lixar a sua vida. Né? A gente está pegando umas flechinhas boas aí, gente, esses dias, graças a Deus. Tortinha. Né? Tortinha. Né? E a gente vem, cheque. Estamos lixando. Glória a Deus, aleluia. Vamos lixar. Aleluia, Jesus. Né? Então Deus vai usar a gente para lixar. Vai usar um irmão, uma irmã, uma situação para lixar a sua vida. Aleluia. E a hora que você estiver pronto, e a hora que você estiver em condições, Deus vai te tomar na mão e vai definir e executar o propósito pelo qual você veio à existência. Tem muita flecha encostada aí nos cantos, torta. E Deus está precisando de tantas flechas nesse dia, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ei, Paula, você está entendendo? Deus está precisando de flechas. Está entendendo, Brenner? Fala para o Rafael aí se você está entendendo. Pergunta para ele. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? O pastor está falando? Augustinho, pergunta aí para o Delbert se você está entendendo. Deus está precisando de flechas. Deus está precisando de flechas. Outra coisa. Filipenses capítulo 3, verso 14. A flecha precisa ser apontada na direção correta. Diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo está no alto e não embaixo. Ninguém joga a flecha, querido, para baixo. Vou jogar uma flecha, está. Flecha a gente joga para o alto. Deus está precisando, querido, disparar umas flechas aí. Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 13. Eu já estou terminando.